Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 4 de janeiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17, depois do 23 ao 25. Deixando Nazaré, Jesus foi morar na Galileia dos pagãos. Essa é uma das primeiras ações missionárias de Jesus que não pode passar despercebida aos nossos olhos. Jesus, deixando a silenciosa aldeia de Nazaré, onde havia se criado, foi morar numa região de má fama, na Galileia dos pagãos, considerada a terra do sem Deus. Isso vinha desde os tempos em que os assírios conquistaram o reino de Israel, deportaram a população dessa região, substituindo-a com 5 povos diferentes. Isso aconteceu 600 anos antes de Cristo. Depois, o povo judeu voltou, mas a má fama ficou. Se confirma a escolha missionária dos últimos, dos desprezados, que começou em Belém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: Convertei-vos, pois, o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região do outro lado do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, como falamos na introdução do diário de hoje, a Galileia era tida como terra de pagãos. Tinha uma fama muito ruim. O que pode vir de bom de Nazaré? Vocês se lembram desta frase? Nazaré é a cidade onde Jesus se criou, em plena Galileia. Os judeus do sul chamam esse território Distrito dos Pagãos, terra de gente estrangeira e pagã. Sobretudo a região de Cafarnaum, que é o lugar onde Jesus se transferiu para iniciar a sua pregação. Daí a expressão Galileia dos Pagãos, como era conhecida. Isso se deve ao fato histórico que já explicamos, quando os assírios conquistaram o reino de Israel, deportaram a população, substituindo-a com povos estrangeiros de 5 diversas procedências, todos eles sem nenhuma vinculação com a fé de Moisés. Este episódio levou os judeus a olharem com muito desprezo para os habitantes desta região, mesmo quando, posteriormente, só havia população judaica. Os estrangeiros foram embora, mas a fama ruim ficou,
para os habitantes. Irmãos, sendo que Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, ele escolheu exatamente a Galileia como ambiente privilegiado para iniciar a sua ação missionária. É interessante que de todos os lugares, até de Jerusalém, vão para a Galileia. Jerusalém está no território do sul, que olhava com muito desprezo para o território da Galileia. Apesar disso, vendo a pregação de Jesus e os milagres, também saíam de Jerusalém e iam para a periferia. É interessante o que Jesus criou com a sua ação, privilegiando as periferias. O profeta havia anunciado: para o povo que jazia nas trevas, brilharia uma grande luz. A profecia se cumpriu na pessoa de Jesus. Superando os preconceitos contra os galileus, ele se pôs a anunciar-lhes a chegada do reino e com ele a salvação de Deus. A calúnia do passado ficou assim definitivamente superada. Eles foram os primeiros chamados a se converterem para o reino de Deus, que em Jesus se fez presente na história humana. Os primeiros discípulos de Jesus são todos galileus. Jesus trouxe para a humanidade um novo horizonte de vida. O reino irrompeu na história do mundo e nos fez pensar de modo muito mais humano e profundo. A Galileia e seu povo poderão ver a luz da salvação tão próxima. A escolha de Jesus é clara. Não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Para encontrar Jesus é necessário precisar de Jesus. Quem mais precisa, mais é objeto do amor de Deus. Quanto mais pobre, mais Deus te amará, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. A escolha de Jesus é clara e é uma luz para todos nós. Jesus inicia a sua obra percorrendo incansavelmente, sem parar, todas as aldeias da Galileia e pregando uma mensagem muito simples e radical: convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Jesus não prega uma revolução política para sacudir dos ombros o jugo dos romanos e ainda menos uma revolta contra os judeus do sul, que não queria reconhecer a bondade da Galileia. O centro da pregação de Jesus é a conversão, a metanoia, como amamos lembrar, isto é, a inversão total de marcha, a inversão total de direção. Quem roubava, não roube mais. Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Sejam honestos, como falava São João Batista quando batizava. Jesus sabe muito bem que a primeira revolução deve acontecer dentro do nosso coração. O Benedictus, que todo dia rezamos de manhã, diz assim: E tu, menino, irás à frente do Senhor para anunciar ao seu povo a salvação que consiste na remissão de seus pecados. Não se trata de uma salvação dos romanos, mas de si mesmos. Nós somos os piores carrascos de nós mesmos e nos acorrentamos com os nossos pecados. É deles que Jesus veio nos libertar. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. Essa é a realidade de cada um de nós, antes de conhecer Jesus. Vamos parar um pouco e refletir. O que significa que a nossa salvação consiste no perdão dos nossos pecados?
A salvação consiste na força divina que nos arranca da areia movediça dos pecados e dos vícios. Como isso se realizou concretamente na minha vida? E agora, irmãos, vamos reler de novo o Evangelho para escolher um propósito de verdadeira conversão. Paz e alegria a todos. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Paz e alegria a todos. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, retirou-se para a Galileia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e de Neftali, para cumprir-se o que foi dito pelo profeta Isaías. Terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região além do Jordão, Galileia, entregue às nações pagãs. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para os habitantes da região sombria da morte, uma luz surgiu. A partir de então, Jesus começou a anunciar: Convertei-vos, pois, o reino dos céus está próximo. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, anunciando a boa nova do reino e curando toda espécie de doença e enfermidade do povo. Sua fama também se espalhou por toda a Síria. Levaram-lhe todos os doentes, sofrendo de diversas enfermidades e tormentos, possessos, epiléticos e paralíticos, e ele os curava. Grandes multidões o acompanhavam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judeia e da região do outro lado do Jordão. Estás aqui, Senhor.
Música